A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Olá pessoal, boa noite. Mais uma vez, acreditarensi.com chegando até você. Queremos agradecer principalmente por você nos receber aí. TV Zoom, toda sexta-feira, às 8h10 da noite, eu e a Estela, e sempre com um convidado. Sempre não, né? Às vezes eu e a Estela tiramos as dúvidas, acertamos os ponteiros e comentamos os programas que nós já fizemos. Hoje a gente, como sempre, né? O nosso convidado é muito especial, vocês vão gostar. A Estela teve, assim, uma relação com ela, já foi aluna dela, então sim, nós vamos, né, Estela, trazer aí um programa bem legal hoje, inovador e reiterando, né, falando do que a gente de algo que a gente acredita muito, Boa noite, dona Estela. Boa noite, Rogério, boa noite, pessoal de casa. Hoje a gente vai juntar assuntos do neuromarketing com gestão de pessoas. Então é um assunto que agrega muito nos negócios. E se você está assistindo a gente pelo YouTube, já aproveita para curtir, ativar o sininho e no final deixa um comentário pra gente. Muito obrigada, é uma honra poder participar com vocês aqui desse programa, que só o nome já fala tudo, né? Então acredite em si, então já fala muita coisa sobre o que a gente vai falar aí hoje. Sim, vamos. Fala um pouco pra gente aí primeiro, né? Porque a gente sempre faz isso. Isso, antes de tudo. Quem é a Aline Paris? Quem é essa pessoa aí? Faz um Wikipedia rapidinho pra gente te conhecer. A gente já começa com pergunta de milhões, né? Quem é você? Então, assim, é difícil a gente saber quem a gente é mais fácil o outro apresentar, né? Mas hoje eu sou gerente de desenvolvimento de negócios da PBS Brasil, mas eu posso dizer que eu sou uma estudiosa e uma amante de aprender sempre mais. E assim, não vale de nada a gente aprender se a gente não consegue aplicar ou ajudar alguém com o que a gente aprende, né? Então eu defini que eu tenho um propósito de conseguir transformar a preocupação das pessoas em felicidade, e eu identifiquei isso no neuromarketing como uma grande oportunidade de desenvolver esse propósito. Então, a Aline é uma especialista em marketing digital, comunicação, e que está atuando ali com o neuromarketing com esse propósito, né, de transformar as preocupações em felicidade através de conexões. Então... Perfeito. Estela, nós estávamos conversando, né? É engraçado que quando a gente lê sobre você, quando assiste os seus vídeos lá no Instagram, qual é o endereço do Instagram? Aline Parisi. Já deixa eu mexer. Eu assisti os vídeos, achei muito legal, muito interessante, descontraído. Comecei a duvidar do currículo dela, porque ela parece uma menina, né? Mas vocês vão ver que ela tem uma experiência bastante grande, com bagagem. 10 anos de experiência, não sei aonde. Eu falei assim, mas em que período? Ela no Instagram ali, vocês vão ver os vídeos, vão ver que ela tem uma linguagem bem extrovertida, bem tranquila, dinâmica, né? Fala um pouco pra gente, principalmente desse neuromarketing. Eu fiquei muito interessado nisso. O neuromarketing, ele vem através da ciência, né, da neurociência, onde através do conhecimento mais aprofundado do cérebro, você consegue fazer trabalhos de marketing que consigam falar diretamente ali com o cérebro da pessoa, né? Antigamente a gente usava muitos termos, por exemplo, de gatilhos mentais. Então, esses termos que hoje estão caindo um pouco em desuso por conta da chegada do neuromarketing, porque os estudos acabam trazendo essas inovações, nada que o conhecimento ele não aprimore, né, e traga isso pra gente. E aí eu busquei muito por conta da minha especialização na parte de marketing, de eu gostar muito dessa área, eu procurei tentar trazer com que esse conhecimento pudesse ser aplicado na gestão de pessoas dentro de empresas. E é por isso essa ideia do neuromarketing aplicado à gestão de pessoas. Então é onde a gente traz esse diferencial. Que você fala sobre como as nossas vivências influenciam as nossas escolhas, né? E como trazer isso para a gestão de pessoas diferentes, gerações diferentes que estão entrando no mercado. O nosso cérebro ele é ancestral, né? Então, assim, é um órgão nosso ancestral que
que não evolui já há algum tempo, assim, muitos e muitos e muitos anos, que não tem uma evolução. Então, a gente é uma máquina ancestral ali que funciona com a gente. Então, realmente, assim, as nossas vivências, tudo fica isso registrado no que a gente passa, se não no nosso consciente, no nosso subconsciente. E tudo que a gente passa, desde que a gente nasce, e existem teorias até de que existem marcas genéticas que fazem com que a pessoa tenha predisposição a realizar, a fazer alguma coisa, né? Então, a gente fala aí de que a neurologia, ela estuda isso desde antepassados, não somente na nossa vivência de hoje. Então, por isso que a gente fala que o cérebro é ancestral, porque a gente acaba trazendo alguns costumes e alguns hábitos que são desde ancestrais mesmo ali, da época da pedra, enfim. Algo que a gente vem reproduzindo, né? Isso daí. E aí a gente consegue pegar o que não é mais utilizado, mas eu vou utilizar o termo porque fica mais fácil, a questão dos gatilhos, né, de algumas vertentes que são comuns para o nosso cérebro, porque ele é uma máquina que tenta economizar energia. Ele é um preguiçoso que tenta o tempo todo economizar energia, e ao mesmo tempo que ele tenta economizar energia, ele está no instinto de sobrevivência. Então, economia exatamente para sobreviver. Então, tudo que a gente consegue compreender ali, compactar, e a gente entende melhor esse funcionamento, a gente já consegue prever um pouco o possíveis comportamentos que vão variar, é claro, de acordo com a vivência de que cada um teve, o histórico, as experiências, isso tudo vai variar. Mas a gente já consegue entender dentro de um contexto algumas predisposições que as pessoas têm a reagir em determinados momentos. Isso poderá ser aplicado na formação de equipe, na venda, no direcionamento da empresa. A aplicação que me interessou, assim, que eu fiquei assim, eu gosto desse assunto, é essa formação de equipe, a convivência de diferentes, né? Como utilizar esse neuromarketing ali com essas pessoas para que essa vida em equipe, essa vida em grupo, principalmente no trabalho, seja mais harmoniosa, seja mais produtiva e mais eficiente, Aline. Quando a gente pensa no neuromarketing aplicado à gestão de pessoas, a gente pensa em alguns processos, né? Dentre eles, o conhecimento de quem é o seu colaborador, porque aí é onde a gente vai mitigar a questão da vivência e da experiência de cada um. Então, num primeiro momento, para você fazer essa aplicação do neuromarketing na gestão de pessoas, você precisa entender quem é o seu colaborador, quais são os hábitos dele, qual que é a experiência dele dentro da empresa. Ele chega, ele vai, guarda o material dele, depois ele vai ao banheiro, depois ele vai para o setor, ele passa pela cozinha. Qual que é o sentimento que ele tem ao entrar na empresa? Qual que é o sentimento que ele tem ao entrar, por exemplo, na sala onde ele almoça? Né? E aí a gente vai entender realmente a fundo quais são as emoções, os sentimentos e as expectativas daquele colaborador. E aí eu vou dar um exemplo, tá? A gente está falando de gerações, né? Recentemente, por conta de trabalhar na consultoria como gerente de desenvolvimento de projetos, eu estive em uma empresa em que o responsável estava preocupado com os benefícios que ele oferecia para os funcionários. E ele oferecia plano de saúde integral. E os funcionários, assim, não valorizavam e tal. E assim, enfim, em conversa a gente foi entender quantos anos tinha essa equipe, né? Todo mundo menos de 30 anos. Sim. Então, assim, realmente o plano de saúde como benefício é um excelente benefício numa empresa. Mas será que é exatamente esse benefício que o seu colaborador quer? Nessa faixa etária? Que é a galera que tá vindo em massa ali, né? Para as contratações. Daí. Será que se de repente você transformasse esse valor que você investe no plano em vale alimentação, né? Não é nem refeição, vale refeição, que ele pode utilizar ali, ou em academia, enfim. Sim, a academia ganha. A academia ganha. Alguma coisa que, assim, que de repente ele pudesse aproveitar, mas o quê? Né? E aí a gente vai entender isso, entendendo mais a fundo quem é o colaborador, como que ele se sente se ele tivesse tal coisa, ou como que ele se sente com tal benefício, como que ele se sente em determinado momento do trabalho, né? Isso tudo para a gente conseguir gerar uma experiência, uma jornada mais agradável e para que ele se sinta cada vez mais feliz ali no trabalho.
E isso é muito legal porque reforça mais ainda a ideia do cliente interno, né? É isso daí. Porque a gente pensa no nosso consumidor, mas tem um cliente interno ali, que é a equipe que traz todo esse olhar que a empresa precisa ter de cuidado ali, né? De compreensão. É isso daí. E tudo começa com o cliente interno. Né? Exatamente. Tudo começa com o cliente interno. Se você Quem for compra chegar, a ideia quem inicial. compra a ideia inicial é o cliente interno. Se você for chegar numa loja e o atendente ali, ele não comprar a ideia da loja, tiver ali por obrigação pelo dinheiro, provavelmente a quantidade de vendas que ele vai conseguir realizar durante o dia vai ser muito inferior do que aquele vendedor que está motivado, que compra o produto, que acredita que aquele produto realmente é vantajoso. Então, isso tudo é a visão de você conseguir trabalhar o branding, que é a sua expertise, né? O branding voltado para o cliente interno. Né? Isso já existe até com a nomenclatura de employee branding, né? E a minha visão é trazer a parte do neurobrand, né? Do neuromarketing aplicado à gestão de pessoas. Então é um pouco de uma mudança, né? Com a aplicação da neurociência nesse conceito que já existe aí. Perfeito. É uma visão inovadora, né? Bem inovadora. Embora as pessoas já tenham uma certa consciência dessa necessidade. Sim. Mas, Aline, fala pra gente como implantar, como analisar melhor, ou como mensurar, ou como conhecer esse colaborador dentro de uma pequena empresa, por exemplo. Quem fará esse trabalho? Como será? Contrataremos uma empresa de fora ou o gestor fará esse processo? Pode ser contratada empresa, pode ser, inclusive eu, Inclusive. mas pode ser feito internamente também, se a empresa tiver um braço para poder atuar nesse sentido. Esse primeiro passo, a gente fala de uma pesquisa de clima, por exemplo. Só que o que você vai descobrir na pesquisa de clima vai depender das perguntas que você realizar. Então, é uma construção de perguntas que vão te levar às respostas que você quer ter. Né? Então, esse primeiro passo de você conhecer o seu colaborador, ele parte de uma pesquisa de clima, algo que já é consolidado há muitos e muitos anos, com algumas perguntas estratégicas e parte da observação também do que você quer entender de resposta. Se como eles estão respondendo essa pesquisa, se o ambiente está favorável para que eles possam responder de forma mais assertiva, sem preocupação. Será que se eu responder isso daqui de forma negativa, Como que isso vai interferir ali? eu vou ser prejudicado no meu trabalho? Então, eu não vou botar que é ruim, não. Vou botar que é mais ou menos. Sim, então, sim. assim, todo esse contexto para a realização da pesquisa, ele é fundamental. Inclusive o sigilo. O sigilo, para que eles se sintam confortáveis e que você tenha verdadeiro cenário. Eu percebo que, às vezes, a empresa ela tem medo de ter uma resposta de uma pesquisa de clima, quando, na verdade, ela deveria agradecer quando é apontado algum problema. Porque a partir dela, como ela descobre esse problema que ela pode tratar. É o que começa a estar no controle dela de resolver. A gente vem falando muito aqui daquela empresa que o cara idealiza, a gente fala muito em empreendedores, né? Idealiza uma empresa, monta estrutura, faz uma coisa linda e uma semana antes de abrir a empresa ou de colocar, né, à disposição dos clientes, começa a contratar. Né? E no dia que abre, é o dia que a pessoa começa a trabalhar. Então, isso tudo que você está dizendo vai exatamente de encontro a isso, né? De forma... Entender as prioridades do negócio, né? A gente vem falando também investir na equipe, investir no seu pessoal. Treinamentos, né? Não adianta a loja ser linda, a empresa ser maravilhosa, o projeto ser maravilhoso, se a sua equipe não comprou a ideia, se a sua equipe não se apaixonou pelo projeto. Que é o rosto da empresa, né? O contato. E tem muito essa questão do cliente começar a fazer amizade também com a pessoa que tá atendendo, né? Então, se aquela pessoa gosta, ela vai passar essa ideia. Senão, a opinião daquela pessoa que está trabalhando ganha muito mais força do que a publicidade que a empresa faz. Sim. Né? Até mesmo porque se a gente for pensar numa estrutura linda, num ambiente lindo, em produtos lindos, qualquer um com um investimento consegue, mas um atendimento maravilhoso é só com treinamento. Então, assim, você pode ter muito dinheiro e investir na sua empresa, deixar tudo lindo, mas se a loja do lado, que não está tão bonita, mas o atendente é bom, ele é educado, ele sabe passar o produto, ele sabe explicar, ele traz confiança, com certeza você vai comprar na loja do lado. Tudo é sobre pessoas no final. Tudo é sobre pessoas no final. Eu fiquei impressionado ali quando eu li ali, assisti os seus vídeos, porque
vai de encontro exatamente o que a intenção desse programa, que é mostrar para o comerciante, para o empresário em geral, né, a importância dele estar integrado, dele ter uma equipe, dele ter um senso assim, de percepção da importância dessas pessoas, do material humano, né? Sim. E aí a gente gosta muito de falar de felicidade no trabalho, né? A gente sempre diz que um funcionário que não está bem lá fora, ele não vai estar bem dentro da empresa. Com certeza. Fala um pouquinho sobre isso, sobre a importância dessa felicidade, que às vezes a gente fala aqui e fica uma coisa meio utópica, assim, meio, sabe, lúdica. Nossa, Sim. o cara só fala em empregados felizes, colaboradores felizes, né? Empregados que foram promovidos a Sim. colaboradores, né? Nos últimos tempos. É importante realmente a felicidade? É fundamental. E aí eu já Olha vou só, te você dizer não falou que é importante, você falou que é fundamental. É fundamental. Eu gosto das palavras, pessoal. Não é importante, é fundamental. É a Ou seja, base. E aí eu já vou te dar um resultado de uma pesquisa da Universidade da Califórnia, inclusive, que apresentou que 35%, a venda é aumentada em 35% quando você tem um colaborador mais feliz, mais motivado. Então, você ter um colaborador feliz não é só algo bonitinho, legalzinho, vamos trabalhar Sou uma todo mundo pessoa boa. felizes, eba. vão Não. ser amigos, né? É sobre resultado. Lógico que você está falando de ter um ambiente agradável, de você estar com menos estresse. É lógico que você está falando disso tudo, mas você está falando de ter mais resultado. E no final, assim, na visão de um empresário, ele investe em tudo isso para poder ter resultado. É para a empresa dar lucro. É a função da empresa. Então, assim, se você quer que a sua empresa dê lucro, você precisa que seus colaboradores estejam felizes e motivados e que eles comprem a marca da sua empresa. É o que a gente fala de employee branding. É o que a gente fala de você ter uma marca vendedora internamente, né, para o seu colaborador. E aí você começa a atrair, por exemplo, pessoas para trabalhar na sua empresa que estão de acordo com a sua cultura. O que automaticamente vai reduzir o seu custo com processo seletivo e com contratação e com rotatividade. Porque as pessoas vão ficar felizes porque elas estão trabalhando ali. Se muito, né? Porque não estão felizes onde trabalham. Então, a gente está em um momento onde, até tem a pesquisa aqui, 92% da Glassdoor, 92% das pessoas, dos trabalhadores, informaram que mudariam de um emprego para um emprego mais barato, que recebe menos, se esse local de trabalho tivesse um branding corporativo de uma ótima empresa para se trabalhar. Então, as pessoas elas estão se demitindo porque elas estão percebendo que o dinheiro não é tudo. E que a saúde e que você ter essa felicidade, qualidade de vida, né? ter qualidade de vida é importante, não só importante, é fundamental. Né? Porque você passa a maior parte da sua vida trabalhando. Se você vai passar a maior parte da sua vida trabalhando, que você vai passar infeliz? Exatamente. E também entra naquele lugar das novas lideranças aceitarem esse cenário. Porque não adianta bater o pé, ficar triste, porque a gestão mudou, né? As pessoas estão buscando coisas diferentes e para um negócio crescer precisa de pessoas. O trabalhador mudou, né? A Sim. consciência do trabalhador O que é mudou. trabalhar, o que é felicidade, o que eu dou isso aí. prioridade. Eu li uma pesquisa, essas informações são bem explícitas, bem comuns, de que o salário entra ali na escolha do local de trabalho, eu acho que em quarto ou quinto mencionado. É isso aí. É ambiente de trabalho, o carinho ali dentro da empresa, a equipe. É o porquê que eu estou fazendo isso. Um É local isso aí. agradável e tal, e o salário vai entrar lá em quarto ou quinto lugar. É isso aí. Ele vai ser mencionado em quarto ou quinto lugar. Então, mudou, já mudou. E o perigo é você não perceber a mudança, você isso aí. empresário não perceber a mudança. Já mudou. E continuar naquela batida do E século fica naquele XX. entre e sai de Sim. funcionários. Esquecer e o que negócio nós não- estamos já no século XXI, já chegando no primeiro quarto. Ano que vem, nós já teremos vivido o primeiro quarto do século XXI. É verdade, né? gente. Ano Passa rápido. 2025. Então, a gente vem falando muito aqui, sabe? Para que as empresas não entrem naquela estatística ali que o Sebrae e outros órgãos têm, né? Do grande fechamento
nos primeiros Sim. 2 anos. Sim. E entra muito esse lugar, preciso vender mais. E aí tem inúmeras funções que você pode fazer, mas você dá o desconto. E aí a empresa, o que ela dá de desconto? Ela poderia estar investindo no seu time, mas ela dá desconto, não vende, o time não vende. E entra num ciclo vicioso desse processo. Acho que a Sim. coisa vai muito para comunicação, né? Eu acho Vai. que você, empresa, ter uma comunicação direta com seu colaborador e isso dizer aí. para ele, olha, isso aqui só vai para frente. E esse emprego só vai se perpetuar se isso der certo. É isso aí. Né? É bem isso. Não é uma instituição, é uma empresa. Né? É uma empresa. Já ouvi isso de diversas empresas daqui de Friburgo, da nossa realidade aqui, principalmente dessa parte de confecção, né, que é uma realidade muito forte para a nossa cidade. E eu já ouvi de diversos empresários falando que não, mas as costureiras, no caso, né? Elas trocam de confecção por causa de R$10 do salário. Mas se ela tá trocando por causa de R$10 do salário, é porque o restante tá tudo igual. Porque só o salário É só que o só salário que isso. importa, porque ela vai chegar lá, vai ser o mesmo problema, a mesma estrutura, a mesma dedicação para ela, ou seja, talvez nenhuma ou quase nenhuma, que aí ela começa a considerar que R$10 vai fazer uma diferença muito grande. Porque ela não vai ter- Se é para continuar vivendo isso, que seja com por mais R$10, 100 reais, com isso mais aí, 200 que reais seja no com um bolso. pouco mais. Então, e aí a gente volta a falar de entender um pouco o perfil do nosso colaborador, né? Eu vi uma divulgação de uma vaga de emprego até para costureira, inclusive, que na divulgação falava assim, temos almofada para você sentar, algumas coisas assim bem... Hoje elas estão trabalhando com cadeiras ergonômicas. né? assim, algumas coisas assim, Os bem assim, recursos tem ali almofada para sentar, tem os cuidados ali. um espaço de almoço para esquentar a marmita. Algumas coisas assim que eu falei assim, não é possível, as pessoas estão colocando o básico Como diferencial. como um né? diferencial. E aí depois A mesma coisa que fala que o produto tem qualidade, né? perde por 100 reais, por 10, 15, 20, 100 reais um colaborador, mas é porque não tem uma estrutura que você entenda realmente o que esse colaborador quer. Será que ela quer realmente um espaço para esquentar a marmita ou será que ela quer um vale-refeição para poder comprar comida e não ter que chegar em casa e ainda ter que fazer a marmita? O que será que ela prefere? Será que talvez o investimento na almofada seja melhor você investir em uma outra coisa que ela vai se sentir melhor? Não o que você acha, é o que o seu colaborador acha, é o que ele quer. É o que ele entende Eu- como valor, Eu ando né? muito dentro de empresas, o dia todo, aliás, eu trabalho dentro das empresas, né? Eu visito as empresas e eu vejo uns diferenciais muito interessantes. Eu tenho um cliente que tem uma horta. A empresa tem uma horta e a produção dessa horta é dividida para os funcionários que queiram levar. E aí ela é meio afastada assim da cidade, ela fica num local onde não tem comércio próximo. Então os funcionários almoçavam rápido, saíam lá na padaria, iam lá não sei aonde. Eles criaram uma cantina dentro da empresa, só que a cantina é dos funcionários, não é da empresa. Os funcionários administram a cantina. Aham. E eles colocam lá para vender o que eles querem. E ela não tem finalidade de lucro, Sim. então ela vende pelo preço que eles compram. Então, é muito assim, essa visão já está mudando. E aí essa empresa, só para completar e te dar um parâmetro para você comentar, eu tenho uma conhecida, uma amiga, posso dizer que é uma amiga, que trabalhou numa outra confecção durante 25 anos. Não foram 10 meses, é 25 anos. Ela se aposentou e aí foi trabalhar nessa empresa que é próxima da casa dela. Além de tudo, é próxima da casa dela. Ela falou, Rogério, agora eu sei o que é trabalhar numa empresa legal. Depois de 25 Depois anos. de 25 anos. Quer dizer, e ela tem como observar. Ela trabalhou 25 anos numa empresa. E agora ela está feliz. E as gerações vêm mudando isso, né? Exatamente. Porque a pessoa não espera mais 25 anos. É uns 3 meses. Eu avalio você me Exatamente. avalia, né? É porque essa geração, por exemplo, dessa sua colega, possivelmente ela é uma geração que compreende que o seguro, de você estar num emprego seguro, é fundamental. Então ela fica com um pouco de medo de arriscar. Ela ficou até se aposentar. Fica com medo de arriscar. Mas não tá tão bacana, mas aqui eu recebo em dia.
Não tá tão bacana, mas aqui eu já conheço o supervisor. Eu já conheço os problemas. Não tá tão ótimo. bacana, mas eu sei que se eu tiver um problema de saúde ou atrasar 15 minutos para chegar, eu não vou ser demitida porque eles já conhecem meu trabalho. Então é uma geração que entende que essa segurança era fundamental. Quem tá chegando hoje em dia... Eu quero você pegar um currículo de alguém de 20 e poucos anos que tenha ficado um ano completo numa empresa. Quem está chegando hoje em dia fica pulando de galho em galho, porque não está satisfeito, não me importa se eu estou recebendo bem, se eu estou recebendo mal. Eu vou para um outro lugar que vai me deixar feliz. E ponto. Então, por que a gente encontra muita dificuldade ali no mercado de trabalho? Porque as empresas ainda não estão adequadas à real necessidade do que os trabalhadores, novos trabalhadores, que essa nova geração está buscando. Eles querem, aí fala assim, mas não gosta de trabalhar. Não é que não gosta de trabalhar, eles só não priorizam o dinheiro. Eles priorizam a qualidade de vida. Eles vão até para um outro trabalho, mas... Eles vão trabalhar porque na nossa sociedade eles precisam trabalhar para ganhar dinheiro, mas só que eles não vão se matar. Como a gente faz, que a gente ainda é da geração que se mata, né? Olha como as mudanças acontecem. Essa empresa que eu falei da cantina, né, ela tem estacionamento, ela tem a horta. E outra coisa, como é uma confecção, hoje de um tempo para cá, ela para na sexta-feira, no horário de almoço, que Sim. várias estão fazendo isso, Sim. né? E aí eu perguntei, mas o Marcos, e a produção? Nada, não afetou nada a produção, muito pelo contrário. Elas trabalham mais durante a semana para sair mais cedo. Como tem uma cronometragem direta da produção, a produção da segunda-feira aumentou. Porque o que não era normal, na segunda-feira a produção é sempre um pouco mais baixa, né? Até ganhar ritmo. Sim. Não, como elas param, o que eu estou dizendo, porque a grande maioria é mão de obra feminina, elas param na hora do almoço, elas ganham qualidade de vida, um final de semana prolongado, e a segunda-feira começa a funcionar como se fosse um dia do meio da semana. Sim. Então o que você está falando realmente, né, tem tudo a ver. Tem tudo a Entra ver com a exatamente- realidade fora da tecnologia Sim. que você está trazendo. E Sim. entra nesse lugar de resultado de negócios, né? De Com performance, certeza. de- Porque quando a gente fala, por exemplo, dessa liberdade do polo de moda íntima ali, de sair uma hora, no meio-dia, uma hora na sexta-feira, a gente está falando que o trabalhador ele tem condições de resolver coisas pessoais na sexta-feira, assim como descansar, como procurar um médico e tudo mais. E a gente está falando para a empresa que ela vai ter colaboradores que se desempenham mais durante a semana para não perder a produtividade e poder sair mais cedo sexta-feira, assim como não vai ter tantas pessoas, por exemplo, indo num médico numa segunda tarde, numa terça pela manhã, porque já tem a sexta-feira E vai reservada para direcionar isso. pra sexta-feira. Então, assim, é um ganha-ganha. É um ganha-ganha. Então, o empresário ele vai ter o resultado dele e o colaborador também. Não é à toa que já estamos falando ali de semana de trabalho de 4 dias. Né? Não é à toa. Sim. É por Sem conta dúvida. disso. Outro dia nós entrevistamos uma pessoa aqui que já implantou a semana de 4 dias para ela há muitos anos. Eu falei, você foi realmente inovadora, disruptivo. Minha amiga, nós já estamos aqui sendo alcançados pelo cronômetro. Eu te disse que 30 Passa rápido minutos aqui na mesmo. TV Zoom passa muito rápido. Eu queria que você falasse de novo suas redes sociais para os empresários que estão vendo, que estão assistindo a gente, para que você e essas informações possam ser úteis para eles. Repete seu Instagram, repete sua rede social ou como as pessoas te encontram. Com certeza. Olha, o meu Instagram é @ Aline Parisi e o da consultoria ao qual eu presto serviço hoje é @PBS Brasil, tá? PBS, P de papai, B de bola, S de sapo, que é People in Business Solutions. Então, vocês conseguem me encontrar através desses 2 locais. Não só rede social, mas LinkedIn, tô até no TikTok, porque a gente tem que falar com todas as gerações, né? Então, procurando por Aline Parisi também já me encontra com facilidade. Você está situado em Friburgo. Fico em aqui no estado do Friburgo. Rio. Isso daí, fico em É isso aí. Friburgo. Então agora chegou aquele momento da gente te fazer uma pergunta, sabe, para você finalizar suas colocações. É possível ser feliz no trabalho e o mais importante, é possível fazer com que as pessoas sejam felizes no trabalho? Não é só possível, como é necessário.
tá? Para a gente conseguir se manter, né, hoje em dia, para que as empresas elas tenham um futuro, é necessário que você tenha pessoas felizes trabalhando com você. E para você ter pessoas felizes trabalhando com você, você tem que transformar o ambiente de forma que elas se sintam confortáveis, que elas se sintam felizes, que elas se sintam motivadas e que chegue numa segunda-feira e que ela vá trabalhar motivada e feliz. E não, ai meu Deus, segunda-feira... Não é. Então, assim, não é só possível, como é necessário. Então, Perfeito, a gente necessário. parte desse princípio. Eu gosto dessas palavras bem específicas, assim, bem direcionadas. Minha amiga, muito obrigado. A Estela vai ter um presentinho aqui do programa. Caneca tá em moda, né? Então a Que gente honra, tem que adoro! os nossos convidados. Mais uma vez, muito obrigado. Tá? Muito obrigada, foi uma honra mesmo. Uma janela aberta, né, Estela, Sim. para um próximo convite, tá? E mais uma vez, muito obrigado. E vocês Eu que agradeço. Aí, e vocês que estão em casa, muito obrigado por nos receber.